Luan, aqui à tua direita. O torcedor já está no imaginário, a dupla de ataque Luan e Luiz Soares. Já estão até apelidando, dupla de ataque Lulu. Qual é a tua expectativa? Lulu não. Lulu não. Tua expectativa quanto a jogar A com o dupla Luiz Soares? despoderia o Lulu, daí tu... Torcedores já estão falando dessa dupla aí. Expectativa entre Luan e Luiz Soares para jogar nesse resto da temporada. Calma aí, cara. Isso me desconcentra. A torcida vai ter que arrumar um novo apelido aí pra dupla, hein? Lulu não agradou nem o Luan e também o vice-presidente, o Antônio Brum. Fala, pessoal, tu já sabe, né? Nesse vídeo nós vamos falar sobre a entrevista coletiva, né, de apresentação do Luan que aconteceu no começo da tarde desta terça-feira. Bom, o Luan começou falando sobre o Corinthians, né? E foi a primeira pergunta que foi feita a ele, e ele disse, olha, muitas coisas que aconteceu, vocês não sabem. Mas ele pregou que hoje é uma página virada. Ele quer agora um recomeço e é isso que ele busca no Grêmio. Quando ele foi mais, vamos dizer assim, apertado sobre essa situação dele, ele disse que lá no Corinthians ele sempre teve a sensação de que ele poderia fazer acontecer. E foi isso que ele buscou a todo instante. Que ele treinava, ele se preparava, buscava sempre estar à disposição quando fosse chamado, mas que isso não dependia somente dele. E essa chance acabou não acontecendo. Mas por ele sempre quis jogar, sempre deu o máximo dele. Não quis comentar sobre as agressões e pregou página virada, pregou um recomeço neste momento no Grêmio. Sobre a conversa com o Renato, ele disse que tudo foi muito fácil com o Renato, porque desde a primeira passagem dele, né, pelo Grêmio, aliás, sempre foi uma relação de muita verdade, sempre foi uma relação de olho no olho com o Renato. A primeira conversa que eles tiveram, quando ele já está aqui no Grêmio, quando já esteve aqui no Grêmio, foi para readquirir o ritmo. E ele precisava fazer coletivos, conhecer a forma como os novos colegas jogam. E o Renato pediu muita calma para ele, que tudo vai acontecer quando tiver que acontecer, tudo no seu tempo. O Renato vai achar a melhor posição para ele. Ele já atuou em várias posições ali na frente com o Renato desde a primeira passagem e que agora o Renato vai escolher. O Renato vai ver onde vai ser o melhor lugar para ele atuar. Claro que se o Renato perguntar, ele daqui a pouco vai ver onde se sente melhor, mas os dois vão chegar a um consenso, vão conversar. E o Luan muito próximo de voltar a vestir a camisa 7 do Tricolor. E sobre a camisa 7, ele também foi questionado. Ele disse que ele soube que vestiria a camisa 7 no seu retorno ao Grêmio pela imprensa, como o próprio Renato disse naquela coletiva no jogo após o Flamengo. A camisa 7 ela tinha um dono no Grêmio, ela era do Natan Pescador. E como isso aconteceu? Essa conversa do Grêmio, pediu a camisa, não pediu? Nada disso. O próprio Natan chegou até a direção e disse, olha, a camisa 7, o Luan tá voltando, a camisa é dele. O próprio Natan ofereceu a camisa e, claro, o Renato, como parte de abraçar o Luan, de colocar ele em casa novamente, acabou dando a camisa 7 para o Luan, mas foi uma iniciativa do próprio Natan em oferecer a camisa 7 ao Luan. Bom, sobre a carreira, muito se falou, porque o Luan ele era um garoto muito promissor na primeira passagem pelo Grêmio, se falou muito dele ser vendido para a Europa, jogar em grandes times, e aí ele foi enfático, ele disse, olha, eu joguei onde eu quis, onde eu tinha vontade, porque ele sempre teve o sonho de jogar no Corinthians. O Corinthians era o time da infância dele. Então, para ele foi a realização de um sonho quando ele foi para lá. Aconteceu muita coisa com ele, tá? Usou esse tempo agora entre ele estava parado no Corinthians lá desde outubro, né? Outubro, novembro, quando ele deixou o Santos, que ele estava emprestado. Que ele ficou até agora treinando em separado, ficava longe do grupo. Então ele disse que usou esse tempo para pensar, refletir e disse que agora é uma virada, é um recomeço. Ele vai dar tudo dele para poder ajudar o Grêmio nessa nova passagem. Para encerrar, vamos falar sobre valores, porque ele foi questionado sobre isso. E o Luan foi enfático quando ele disse, olha, depois que eu conversei com o Renato conversou com a direção e tudo ficou certo para minha volta, que eu poderia voltar e aí partiria para o campo da negociação de valores, eu não quis nem saber.
Eu não queria saber quanto ia ganhar, eu não queria saber quanto ia ser, quanto não ia ser jogada de graça, como é que ia ser. Ele não queria saber. Ele queria voltar pro Grêmio. Ele queria o acerto. Foi só isso que ele pediu pro empresário dele. Por isso se fala tanto que o Luan deixou de ganhar 800 mil reais até dezembro, que era o salário que ele tinha no Corinthians mesmo, treinando em separado, para ganhar 50 mil no Grêmio. Porque ele não queria o valor, ele não queria o dinheiro, ele queria voltar a jogar. E é isso o que ele pretende fazer no Grêmio. Se doar ao máximo. Ele foi questionado também sobre essa divisão na torcida, porque a maior parte da torcida, a gente já fez até essa pesquisa aqui no nosso Central Grenal, queria a volta do Luan. Disse que o Grêmio seria uma boa pro Grêmio, seria uma boa pro jogador fazer esse teste. Mas ainda tem uma grande parte ali, seus 40%, 35%, que acha que poderia ser uma furada, não daria certo, mancharia a história do jogador e tal. Mas ele disse que ele entende, pelo tempo que o jogador está fora, pelo tempo que ele está parado, mas que ele vai dar tudo de si para responder todos esses questionamentos dentro de campo. Beleza, pessoal? Um resumo da entrevista do Luan. E agora, ele treinou hoje pela manhã, mas isso eu vou te trazer no próximo vídeo aqui no nosso Central Grenal, como foi o primeiro treinamento do Luan. Beleza? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Tricolor. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.